É 1 da manhã. A essa altura, meus 3 meninos, um de 11, outro de 8 e outro de 5, eles estão dormindo tranquilamente, repondo as baterias para o dia que se avizinha. Minha esposa, Juliana, após também um longo dia de trabalho, relaxa suas vistas assistindo seu seriado preferido lá embaixo na sala. Eu, trancafiado no meu escritório no andar de cima, cercado de livros, à meia luz, não ouço muita coisa. A única coisa que posso escutar é o som do teclado batendo freneticamente enquanto escrevo a pauta desse podcast que você está escutando agora, com o fundo de 3 gatos brigando na rua, sabe lá Deus por quê. Escutar. Talvez, em nenhum momento da história, essa ação simples em colocar para funcionar nossos órgãos auditivos foi tão desafiador. Pense que, em primeiro lugar, para escutar você mesmo, precisa parar de falar. Precisa prestar aquilo que deseja ouvir a sua atenção e investir o seu tempo nisso. Escutar implica também dar a prioridade àquilo ou àquele que você deseja ouvir, perceber, escutar, sentir. Ou seja lá qual for o sinônimo que você queira usar para o simples ato de você escutar alguma coisa. Eu sei, por vezes é difícil. Se fosse só difícil, seria menos pior. A verdade é que nos falta mesmo boa vontade de ouvir. A bem da verdade, ninguém gosta só de ouvir. Sejamos sinceros, sentimos mais prazer em nos fazermos ouvidos ou ouvirmos de forma seletiva qualquer coisa que nos ocupe um bom tempo ou nos dê um pouquinho de prazer. Parar, escutar e se concentrar é algo que você não precisa ter déficit de atenção para ter dificuldade. Nesse mundo de Deus, hoje no século XXI, aliás, falar em século é algo tão ultrapassado, não é? Nesse ano de 2023, nesse dia 25 de abril, ouvir, escutar, como isso é difícil, não? Eis o paradoxo. Ouvir é difícil, mas sempre estamos a ouvir alguma coisa. Estamos mergulhados em um mundo muito barulhento. Eu moro aqui em Cuiabá há 5 anos e você, ouvinte, não imagina a dificuldade que tive em me acostumar com o silêncio da noite. Descobri que o silêncio pode ser ensurdecedor. Cuiabá é uma cidade relativamente silenciosa à noite. Sabe aquele silêncio que incomoda? Quem mora em cidade grande sabe do que estou falando. Você acostuma a dormir com o barulho das sirenes, dos ônibus a passar, das eventuais brigas na rua. A cidade não para, em seu movimento e em seu ritmo frenético de sempre produzir sons. Na minha vida aqui na capital do Mato Grosso, até a briga de gatos que acontece a 2 quadras da minha casa se tornou tão perceptível, tão audível, por causa do silêncio que impera aqui à noite. Voltando para o mundo barulhento, ele oferece uma mistura de inúmeros sons. As ondas sonoras agradáveis classificamos como música, informação, poesia, conversas à mesa, dedos de prosa acompanhadas por um bom café, momentos de abrir e compartilhar o coração. Mas talvez, numa medida ainda muito maior do que os sons que classificamos como bons, ouvimos ruídos que nos incomodam. Todos esses barulhos criam uma camada de cortina auditiva tão grande que ficamos impossibilitados de discernir o que realmente precisamos escutar para vivermos e aproveitarmos a plenitude dessa vida. Para bagunçar ainda mais a sua cabeça, nem todos os sons que classificamos como agradáveis à audição fazem bem para a nossa alma. Por vezes, os ruídos que não queremos ouvir são aqueles que precisamos prestar atenção para nos certificarmos que algo está, ou não, no caminho certo. A nossa rotina é um misto de ruídos, texturas sonoras, moléculas que se movimentam e vibram o ar. Para escutar, precisamos de alguma forma filtrar as ondas sonoras indesejadas que obscurecem a nossa percepção. Para ouvir, precisamos estar em silêncio. E tá aí outra coisa difícil de fazer: ficar quieto.
Um provérbio árabe que fiquei conhecendo aqui no site Pensador, onde eu busco por citações legais para dar a impressão que sou intelectual, diz o seguinte: a palavra é prata, o silêncio é ouro. Dizem que Arthur Schopenhauer cunhou o seguinte aforismo: da árvore do conhecimento pende seu fruto, a paz. Ou, e essa eu gostei muito, dos lábios de Confúcio: o silêncio é um amigo que nunca trai. Não é estranho que ouvir e ficar quieto são dois movimentos complementares que nos tornam vulneráveis ao que o outro quer nos dizer? E sempre teremos alguém que tentará falar conosco. Somos seres comunicantes e comunicativos. Aliás, Deus nos deu ouvidos para ouvir, mas boca para falar. As nossas cordas vocais foram desenhadas de uma forma maravilhosa para expressar todos os sentimentos simplesmente pela vibração do ar e do barulho articulado que produzem quando esse ar vibrante sai das nossas bocas, uma grande caixa acústica a dar volume e intensidade às ideias da nossa mente e aos anseios do nosso coração. Precisamos de silêncio para ouvir claramente. Esse é o silêncio que precisamos para ouvir também Deus. Tal é a condição que precisamos para escutarmos a batida do nosso coração e constatar que somos seres vivos. Por meio desse podcast, quero conversar com você. E não me entendam mal, não. Não sou seu professor e talvez poucos aqui tenham o prazer, ou o desprazer, dependendo do caso, de serem minhas ovelhas. Por meio de simples conversas, quero talvez te ajudar a sair um pouco por alguns minutos desse lugar tão barulhento onde você está. Filtrar os ruídos indesejáveis para que juntos, eu e você, possamos ouvir com mais clareza uma voz, um som límpido e claro, um som bonito, porém não tão alto, de um Deus que quer falar conosco. Na verdade, o meu papo com você, caro ouvinte, é para que possamos estar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tem a dizer em um som eufônico. Perguntei por curiosidade ao chat GPT: defina eufonia. Eis a resposta. A eufonia é a característica de um som ser agradável ao ouvido e harmonioso. Em outras palavras, é a qualidade sonora que agrada e transmite uma sensação de suavidade, conforto e harmonia. A eufonia é um importante aspecto da música, na linguagem falada e na elaboração da escrita poética, já que o uso de sons agradáveis contribui para a conexão emocional entre o emissor e receptor da mensagem. O evangelho, penso eu, é eufônico. É o tal som do acorde, que segundo meu amigo Guilherme Amarino, é a junção de uma tônica, terça e quinta, que tocada em conjunto produz um som agradável. Eu não sou músico e eu não poderia saber disso sem uma ajuda. Cara, tipo, um acorde é formado de três notas, né, principalmente. Tônica, terça e quinta. Então você tem tônica, terça, quinta. A tônica e quinta é a sustentação, power chord. A terça, ela dá atenção, então ela chama a atenção pra isso mesmo. Então, se você coloca a terça maior, você tem a característica do acorde. Se você chama a terça menor, você puxa o acorde pra um pouco, a gente chama de acorde mais triste, né? E aí é mais ou menos essa questão dos acordes. É esse som absolutamente eufônico que precisamos ouvir. E para ouvi-lo, precisamos fazer o quê? Diminuir o volume de outros sons concorrentes, ora cacofônicos, ora simplesmente menos belos do que a eufonia do Evangelho. Ouvindo o que o Mestre tem a nos dizer, encontraremos sentido em alguns barulhos que antes considerávamos meros ruídos incômodos. Ou seremos desafiados a desligarmos aquele gerador de um som tão agradável, mas que na verdade não passava do canto de uma sereia. Atualizamos nossos feeds em busca de algo para nos preencher. Gritamos pelos cantos desse mundo, seja ele físico ou virtual, para nos afirmarmos como pessoas que têm sua relevância no aqui e agora. Nos abastecemos dioturnamente de informações que no fim do dia nos causam mais angústia do que alegria. Enfim, estamos imersos em ruídos que precisam ser filtrados para que lá no fundo possamos ouvir a voz que ecoa pela eternidade, ultrapassando as barreiras do tempo e do lugar. A voz de Deus que nos chama: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Em episódios semanais, te convido
ao ouvirmos juntos a voz de Deus que ecoa das Escrituras, mas que reverberam neste mundo. Colocaremos sobre a nossa mesa temas que, por mais complexos, difíceis ou polêmicos que sejam, ou aquilo que de mais trivial e básico da vida cristã temos disponível, de forma simples, direta e pastoral, em conversas curtas, mas instigantes. Quero me juntar a você nessa nossa grande lição, que é simplesmente ouvir Deus. E eu já quero te pedir que se inscreva nesse podcast, nos avalie, para que esse nosso papo não seja apenas nosso, mas que muito mais pessoas que, como eu e você, que buscamos um silêncio, possamos juntos ouvir simplesmente a voz daquilo que Jesus tem a nos ensinar. Você acaba de escutar Eufonia, escutando a sinfonia do Evangelho dentro do cotidiano ruidoso.